Seja bem-vindo, telespectador. Estamos aqui começando mais um capítulo de Resenha BRL. Boa. Agradecer aí na mesa nosso amigo Diogo e nosso amigo Ricardo. Particularmente hoje é um dos temas que eu mais gosto dentro do mercado financeiro, né? Daquilo que a gente vê no dia a dia das ações, daquilo que acontece na economia e o nosso comportamento, o comportamental, a psicologia do investidor. Né? A gente aprende desde sempre, vamos ver como que uma ação se comporta. Tem um modelo, alguém desenvolveu uma forma de calcular como que a ação vai se comportar. Vai subir, vai cair, o que acontece com o PIB, o que acontece aí com todas as variáveis macroeconômicas. Mas, né, no dia a dia é diferente. Nós ali somos munidos de informações, nós estamos lendo notícias, nós temos familiares, nosso comportamental influencia bastante aqui no nosso dia a dia. Sim. Então, vamos abordar um pouquinho desse assunto. Acho que a psicologia do investidor é muito importante aí para que a gente tenha aí um desenvolvimento de como realmente prosperar nesse campo. Então, vou passar aqui a palavra para o nosso amigo Diogo e vou começar definindo aqui sobre a psicologia, quais são as principais armadilhas que nós, os investidores, comumente caímos, né, quando a gente vai fazer o nosso tão esperado e sonhado investimento. Bom, cara, Marcos, primeiramente, prazer estar aqui com vocês, Ricardo e Marcos. Boa. Hoje a gente está falando um pouco da questão das armadilhas, né? Eu acho que cada vez mais a gente está com um acesso de informações muito mais com agilidade, com muito mais precisão, né? Então, o investidor comum, ele está com acesso às informações. Muitas das vezes, ele acaba tomando uma decisão por questão de ter visto algo na internet, Tem aqueles famosos investidores de Instagram, né? Os influencers, né? Que hoje em dia falam tem uma comunicação um pouco mais rápida com esse investidor. E isso daí, às vezes, também acaba trazendo uma armadilha. Aquele famoso efeito manada, né? Quando todo mundo tá focando num tipo de papel, focando num tipo de cenário que está bem falado no momento. Às vezes o investidor ele sequer faz uma análise ou busca um profissional capaz para poder alinhar o objetivo dele junto com a carteira e simplesmente de repente a ação está subindo ou o papel está subindo, ele toma uma decisão gráfica ali, né? Ele olha, vê o papel subindo e ele fala, poxa, um amigo meu comprou, um familiar meu comprou e a ação não para de subir, eu vou comprar também. Então, essa armadilha, às vezes, né, ele entra naquele momento que está lá no topo e ali ele comprou o papel e, de repente, o papel começa a voltar para o preço justo, né? E aí começa a criar aquela sensação de não saber investir, né? Aí ele começa a fazer esse movimento uma vez, duas, e aí ele começa a ficar, de repente, um pouco receoso em fazer novos investimentos, porque ele acha que ele é o azarado, né? Na hora que ele na hora que ele faz a compra do papel ali, ele investe em um papel, o papel começa a descer. Mas ele está vendo que está subindo e todo mundo vai estar comprando e ele acaba comprando e efetivamente não procura uma ajuda profissional. Essas é uma das armadilhas que os investimentos têm. Acho que a principal teoria, né, e aquilo que baliza todo o mercado financeiro é a teoria de Markowitz, né? Começou ali na década de 90 e ele dizia algo bem simples, né? Ele tentou resumir um modelo, né? Ele tentou resumir o mercado financeiro inteiro em um modelo bem mais enxuto, né? Para poder definir que o preço dos ativos já refletem todas as informações disponíveis para o investidor. O investidor ele é racional. Ele está ali, na hora que ele compra ou vende qualquer tipo de ativo, ele já sabe o que está fazendo, ele sabe a hora de comprar, a hora de vender. Porém, a gente vê que o mercado se movimenta de uma forma muito mais incerta e dinâmica do que essa certeza com relação a qual o momento de compra e venda do papel. Você entende, Ricardo, que os investidores, a gente toma as decisões todas pautadas com 100% de certeza, como essa principal teoria, como esse principal modelo
diz que as coisas Marcovitch. acontecem? Bom, primeiro, prazer estar com vocês novamente, segundo episódio. Na realidade, Rodarte, eu acho que falar de investimentos e não falar de psicologia é completamente equivocados, né? Porque quem toma as decisões no final do dia são pessoas. Tem até um livro, inclusive, né? Psicologia Financeira, né? Do Morgan Housel, que é um best-seller, que acho que todo mundo deveria ler. E ele fala, né, que o sucesso dos investimentos, é claro que tem a parte de análise, né? Não vamos eliminar que você precisa saber o preço justo de um determinado ativo, mas ela está intimamente ligada à gestão da psicologia, da inteligência emocional. Gosto até uma história, né? É bem conhecida lá no livro, ele relata que ele fala a história de um faxineiro que ele acumulou ao longo de 30 anos comprando ações de blue chips, né? De empresas... empresas que são as maiores do mercado, aquelas líderes, né, que tem caixa, geração de caixa, e ele foi comprando de forma recorrente. Na realidade, ele não olhava os barulhos, né? Ou seja, ele não era influenciado pela imprensa, igual o Diogo falou. Ele ia comprando de forma recorrente e depois de 30 anos ele acumulou mais de 2 milhões de dólares. Vindo de um faxineiro, parece um prêmio de uma loteria, né? Eu acho bem interessante, eu acho que no final do dia o que molda os investidores de sucesso hoje está muito mais ligado à paciência, ter horizonte longo, né, de longo prazo. Então, se você sabe que você tem um horizonte daqui a 10, 15 anos, os ruídos de hoje, eles não vão impactar suas decisões de investimentos. Eu acho que quando você tem um objetivo longo, você tende a tomar uma decisão um pouco mais assertiva, né? Você não vai ser influenciado com as decisões de curto prazo que a gente vê pela imprensa. E eu acho que no final do dia tá tudo certo. Eu acho que a gente só tem que definir os objetivos, né? Eu acho que basicamente é isso. Uma das principais armadilhas que a gente enxerga, e a gente vê isso fazendo gestão de dinheiro, que todo mundo aqui trabalha no mercado, é a gente educar, né, os investidores de que tem que ter um objetivo de longo prazo, sempre, né? Para que a gente consiga ter uma experiência melhor com o investimento. É o que o Diogo trouxe o exemplo que é rotineiro. O investidor, ele compra na alta, né? Ele começa a ver no jornal que a bolsa bateu alta histórica e ele começa a comprar quando todo mundo deveria estar olhando para sair, né? Porque já está bem esticado os preços, né? Então, acho que esse ter uma inteligência emocional, acho que a experiência do investidor seria um pouco melhor do que a gente vê hoje, né? Eu acho que é um pouco do comportamento humano, né? Não é nem comportamento financeiro, o comportamento humano de não quero ficar fora da festa. Né? Acho que um preço está subindo, não sou eu que quero ficar fora dessa festa. Mas ele não percebe que depois o mercado já está sendo formado para reversão. E naquele momento que você entrou, que a pessoa entrou pensando que ia conseguir participar da festa, passa 1, 2, 3, 4 meses e a ação vai lá e realiza, cai. Né? Tem aquele termo realiza, né? Ou seja, ele também não quer ficar no churrasco e ficar de fora. Enquanto tem uma roda de churrasco, todo mundo lá na roda fala que está investindo na ação do momento. O investidor, né? Ele não quer ficar de fora. E aí ele compra errado. Talvez assim, a bolsa é um ambiente certo. Só que talvez o time... o time que ele está entrando é o time errado, né? Sim. Eu acho que até ele tomar essa decisão, né? E a gente está falando de ativo de ações, né? As coisas mudam muito, né? Um dia muda muita coisa. Então, ele demora para tomar essa decisão e quando ele toma essa decisão, aí já, de repente, já ele perdeu esse tempo aí e a tendência é realmente dele acabar pegando uma queda. Acho que o nosso principal desafio é falar para esse cliente que, ao mesmo tempo que tem esse ativo que está subindo muito, tem outro ativo próximo ou até mesmo do mesmo segmento que tem o mesmo potencial dessa ação, né? Mas, assim, a partir do momento que ele vê aquele gráfico verdinho, né, subindo, aquilo que você falou, Ricardo, ele não quer ficar de fora. Não quer ficar de fora. E isso acho que é o papel nosso mais importante, como fazendo uma assessoria de investimento, falar para esse cliente que tem outro papel também, tão bom quanto esse, que tem esse potencial, que você precisa estar nesse momento nele para que, de repente, você pegue esse aumento que esse ativo talvez não vai entregar no curto prazo. Essa é a nossa dinâmica, né? Convencê-lo a fazer isso. Isso é importante. Esse exemplo que o Ricardo deu do faxineiro aplicando, investindo em ações no longo prazo é bem interessante, porque
atua principalmente nos dois principais gatilhos que nós, os investidores, precisamos ter para tomar boas decisões. Primeiro, essa pessoa ela tem convicção. Ela teve convicção de que o mercado de ações era o principal mercado, ou é o principal mercado, para acumular patrimônio a longo prazo. Longo prazo. E esse longo prazo não é 2, 3 anos, são 20 anos. Sim. Então, primeiro ponto, ele teve convicção. Nós precisamos ter convicção naquilo que a gente está fazendo, porque senão a gente vai querer entrar no meio da festa, achando que a festa vai durar para sempre e vai perder recurso, vai perder dinheiro nessa história. Então, ele teve convicção. E o segundo ponto que acontece muito, né, a nossa mente, ela foi criada, ela foi desenvolvida para permanecer na inércia. Se for pensar, nós, como seres humanos, é muito válido aquela regra, né? A lei do mínimo esforço, né? A nossa mente, ela não quer fazer esforço. Ela quer ficar na inércia, ela quer o aconchego. E isso vem desde lá dos primórdios da humanidade, né? Que é o instinto de proteção. Então, eu não vou buscar alguma situação nova na qual possa me gerar algum tipo de perigo. Então, a nossa mente, ela está ali e ela vai procurar o caminho mais fácil. Sim, sim. Nesse exemplo do faxineiro, ele, com certeza, ele sabia da convicção de comprar ações, como comprar ações, e mesmo que a bolsa caísse, como caiu, num período de 20 anos, 10%, 15%, enquanto todo mundo estaria vendendo, ele está comprando. Ele continua comprando, né? Ele continua comprando, porque ele é a nossa mente. Se eu for na onda dos outros, é o atalho, é o gatilho mental que a gente sabe que a nossa mente vai falar. Então, a gente tem que ser contra-intuitivo. Tá caindo, tá todo mundo vendendo. A empresa ela é gigante, ela passou por várias crises, eu vou lá e compro. E então, não mudou nada na empresa, né? Não mudou nada. Os números continuam os mesmos. Não muda nada. Então, por isso que a longo prazo, essa pessoa conseguiu acumular patrimônio. Eu gosto de fazer um comparativo. As pessoas, assim, fazendo uma analogia com o nosso dia a dia, as pessoas, elas vão viajar, né? Ou seja, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Europa. As pessoas, isso é um objetivo. Só que no meio do caminho existe a turbulência. As pessoas não deixam de viajar por conta da turbulência, né? As pessoas querem estar nos melhores aviões para que elas consigam passar pelas turbulências. O mercado de investimentos, ele é muito parecido, né? Eu vejo muita semelhança. É o que o Rodarte falou, o Marcos falou. A gente define um objetivo de longo prazo, porque aí quando a gente tem a definição do objetivo, a gente vai escolher os veículos, né? Então, por exemplo, você gosta de andar de bicicleta, você não vai andar de bicicleta até o Nordeste, você não vai de bicicleta para a Europa, você tem os veículos mais adequados. E quando você define os objetivos e os veículos mais adequados, no longo prazo, que é a disciplina, paciência, comprar de forma recorrente, que é o que o Marcos falou, a bolsa caiu, as pessoas têm que agir de forma contra-intuitiva, comprar. E quando a gente fala comprar, não é comprar qualquer ativo. Aí não tira a responsabilidade do investidor de ter o conhecimento do que ele está comprando, porque tudo caiu, né? Nas últimas crises, a gente viu realização, aqui a gente está falando muito de bolsa, né? Mas a gente tem que imaginar que hoje você pode comprar um papel de renda fixa, você pode comprar um título soberano, que é um título emitido por um governo, dependendo do que você comprar, do ativo que você comprar, por mais que ele esteja caindo, ele pode continuar caindo, porque a qualidade desse ativo também piorou. Então, acho que a ideia aqui é explicar que a psicologia é tão importante quanto a análise, só que a análise, ela precisa acontecer. Sim. Porque senão ele vai comprar uma coisa que caiu 50%, ele é uma barganha. E aí cai 90%. Ou seja, o investidor continua perdendo. Então, a análise tem que estar presente. Tem que ter análise. Eu acho. Não digo nem análise em si, mas nós precisamos fazer um dever de casa mínimo. Não adianta só ir na questão de o meu amigo indicou a ação da Azul. Né? Não dá para irmos só nessa situação. E eu acabei falando da Azul sem querer, mas é um bom exemplo porque a ação caiu bastante. Despencou. Caiu, tá 90% menos do que era 4, 5 anos atrás. Pega o título da Argentina, né? Você pega um título da dívida pública da Argentina, por exemplo, também apareceu grande oportunidade. Ou seja, o investidor que comprou antes das eleições, por exemplo, é que a gente está olhando mais o mercado de ações. Mas se você comprar um título e a qualidade depois do ambiente macro ela ajudar, você compra e você ganha. Então você consegue ganhar dinheiro não somente com ações. É evidente que ações
o que a gente acredita que no longo prazo vai trazer o maior potencial de rendimento para as carteiras, mas hoje tem oportunidade, porque como o mercado ele não é racional, que é a pergunta que o Marcos me fez, o mercado ele lida com pessoas, e pessoas tomam decisões emocionais. As pessoas não conseguem olhar o extrato dela e ver uma queda de 50% e colocar mais dinheiro. Né? O investidor ele vai sempre contra-intuitivo. Então, ele vende o ativo lá na baixa, compra uma renda fixa ou alguma coisa com baixo risco para tentar recuperar esse prejuízo de 50%. Esse é o maior desafio, eu acho que os investidores deveriam aprender a lidar. Né? Amargura o prejuízo e, principalmente, cria aquela experiência negativa. Né? Eu acho que é o ponto principal na questão da tomada de decisão do investidor na psicologia, é você saber que, por exemplo, aquela tomada, às vezes na emoção, pode te gerar uma frustração para um bom tempo, ou até então para o resto da vida. Né? Às vezes a pessoa ela tomou uma decisão naquele momento errado e vai guardar essa decisão para o resto da vida, não vai querer mais comprar esse ativo, por conta que achou que, ou teve a certeza que comprou e o papel, seja renda fixa ou papel de ação, caiu bastante. Eu acho que é o ponto nosso, a nossa maior lição é fazer com que a informação ela continue chegando, mas assim, como eu disse no começo, a informação ela está muito... O investidor ele tem acesso muito rápido às informações, num clique aqui você tem essas informações, mas o fato predominante é a tomada de decisão, o momento intuitivo, buscar mais informações com o profissional, para que você, pelo menos, tenha uma proteção maior nessa tomada de decisão, principalmente para você criar experiências positivas. Acho que esse é o ponto principal. Acho que só para concluir minha linha, e aí acho que legal uma parte do livro que eu achei... Gente, leiam esse livro, ou escute o audiobook. O investidor no longo prazo sempre vai ter o fator sorte. Né? O Warren Buffett, por exemplo, teve o fator sorte dentro da estratégia dele. Só que só vai aproveitar essa onda, né, da sorte quem está comprado no ativo. É claro que se ele tivesse sorte e estivesse aplicando em renda fixa, ele não teria sorte no mercado de bolsa. Então, evite comparações. Né? Eu ganhei 50% de rentabilidade, mas o meu vizinho ganhou 100%. Então, eu preciso assumir mais risco. Então, evite comparações. Evite distrações. Compre boas teses. Seja aqui no Brasil, seja lá fora. O mercado, igual o Diogo falou, hoje você consegue acessar absolutamente qualquer informação. Ela deixou de ser, antigamente, a informação. Lembra, na Bolsa aqui no Brasil, as pessoas tinham que comprar o jornal para ler alguma notícia que um outro investidor não tinha visto. Hoje não tem mais. A simetria de informação se reduziu bastante, ou seja, todo mundo tem praticamente a mesma informação. Eu acho que o jogo aqui está muito mais no emocional, ter uma tese boa, comprar empresas boas, né? Comprar ativos bons, não somente ações, mas e ter paciência, que é o que o Marcos falou, que os investidores, de fato, eles não querem ficar de fora da festa. Enfim, eu acho que essa foi a linha. Eu acho que é um excelente livro, todo mundo deveria ler. Acho que virou um best-seller, inclusive. E, Ricardo, só para dar esse meu ponto final, nesse tema, todo mundo tem o seu comportamento, né? Como pessoal, como investidor, todo mundo tem seu comportamento. Às vezes uma pessoa é mais arrojada, outra é mais conservador. Isso está tudo certo, né? Ninguém está aqui para falar que quem está certo ou está errado. O grande ponto é fazer que as tomadas de decisões elas sejam pautadas não só em uma notícia momentânea. Eu acho que nós aqui no mercado brasileiro, infelizmente, nós sofremos muito disso. Né? Porque mesmo as pessoas tendo acesso, acho que o brasileiro ele é mais, vamos dizer assim... Ansioso, quer tudo para ontem, né? Enfim, eu acho que a gente sofre bastante nessa parte de investimentos, né? Fazendo assessoria, porque ele quer comprar hoje e quer ter o resultado amanhã. E a gente sabe que é longo prazo, mas assim, todo mundo
a maioria quer... Isso todo mundo quer ganhar, né? Acho que é natural. Você compra um ativo para você ver rendendo. Mas muitas das vezes você tem que ter um certo limite de paciência, de tempo, para começar a ver o bolo crescer, né? Vamos dizer assim. E aí, nessa ganância de você querer ver isso no curto prazo, você acaba também assumindo os riscos desnecessários ou até mesmo tomando decisões desnecessárias para aquele momento. Acho que, trazendo um pouco para cá, né, para o Brasil, a gente tem que ter, por conta de ser, acho que também entra um pouco dessa parte cultural, a gente é muito imediatista, a gente tem que tomar uma série de cuidados em relação a isso. Paciência e tempo. Paciência e tempo são os 2 ativos que mais geram lucros na história de qualquer investidor, de qualquer investimento. E é onde as pessoas mais erram. Quem foi e quem é o maior investidor de todos os tempos hoje? Warren Buffett. Uhum. Sabe que Warren Buffett, 90% da riqueza dele, alguém dá um palpite a partir de qual ano, qual era a idade dele quando ele atingiu, quando ele tinha 10% da fortuna dele, e a partir de qual idade ele conseguiu os outros 90%? Tá no livro, 65 anos. Absurdo. Eu ia falar 65 anos. Então, tempo e paciência são os 2 vetores mais importantes para o investidor ele ganhar a longo prazo. Né? Então, porque é o poder dos juros compostos. Exato. Então, só que ao longo desse caminho, ele também, que é um dos maiores investidores do mundo, ele soube se antever a situações na qual o investidor comum ele não consegue prever. O mercado anda em ondas, anda em ciclos, Sim. altos e baixos. E ele mantém recursos para comprar justamente quando o mercado cai. Quando o mercado cai e compra dessas pessoas que compraram no calor da emoção, pensando em recursos em renda no curto prazo e simplesmente na primeira queda de 10, 15, 20% vendeu e quem comprou? Quem tinha recursos. Então, o investidor ele precisa ter paciência, precisa ter o tempo a favor e precisa também pensar, ele não pode pensar de forma direcional, pensando em forma de certeza. Nada nessa vida a gente tem 100% de certeza daquilo que vai acontecer. Então, eu defini uma direção. Eu defini que eu quero investir dessa forma para conquistar meus objetivos. Mas eu preciso ter uma margem. Eu preciso ter uma margem ali para que eu possa fazer movimentações caso aquilo que eu pensei que fosse acontecer não aconteceu. Então, eu preciso ter mudanças de acordo com aquilo que eu estou vendo na realidade. E uma dessas questões que faz com que justamente nós possamos acumular mais patrimônio é deixar um recurso guardado para aproveitar essas quedas. Essas quedas aí, nessas janelas, são poucas janelas que acontecem no decorrer dos anos, mas quando acontecem, são para ser aproveitadas. Né? Então, acho que a gente tem uma situação na qual a questão base é crise. Né? Toda essa questão de pensar por que aquilo que eu pensei que fosse acontecer não aconteceu. Aconteceu uma crise. Então, crise é quando alguma coisa na economia acontece e eu simplesmente não estou preparado para aquilo. Ou, pelo menos, eu deveria estar preparado para aquilo. Então, eu vou levantar essa questão. O que seria uma crise de mercado e como é que nós, investidores, podemos nos antecipar a essas questões? Boa. Eu ia até levantar e falar assim, exatamente esse momento da crise. Porque crise é o que eu falo, né? A crise, ela tem que acontecer. Ela vai acontecer, na verdade, né? Você imagina... Tem certa crise. E eu acho que é aí que todo mundo não sabe. Todo mundo acha que não vai ter crise, né? Então, você sabe que isso daí, quando eu comecei a fazer a minha pós, eu nunca vou esquecer essa aula que teve. Quando o professor falou que a crise tem que existir, ela faz com que os mercados, né, se adaptem aos números, os investidores também se adaptam à crise. Resumindo, imagine só, se todo o tempo os índices só subissem. Imagine. Como seria fácil, né? A gente ia aplicar um dinheiro lá, esquecer e a vida seria tão mais fácil, né? Mas na realidade não é nada disso. Eu entendo hoje que a crise ela tem que acontecer. Ela faz com que não só o mercado, né? A gente está falando de mercado financeiro, mas de modo geral, a economia de modo geral. Aí eu estendo isso para, de repente, para vários setores, indústria, comércio, enfim. A gente
passou pela questão do Covid e vocês viram quanto a nossa vida mudou. Né? Então, não só em investimentos, mas também no nosso dia a dia. Então, a partir do momento que você tem uma crise, embora, né, a gente saiba, trabalhando no mercado financeiro, que a gente consegue, existem sinais que a crise vai acontecer, né? Acho que é importante até para quem está em casa entender. Vou dar um exemplo claro aqui. Porventura, a gente está falando de renda fixa, né? Curva de juros. A gente tem a curva de juros longa e a curta, né? Nesse cenário... Fala, o que seria uma curva de juros, assim? Como é que a gente poderia pensar? O que é juros? O que é curva de juros, né? Tem os juros vencimento 2025, 2026... Curva de juros, como é que a gente pode pensar? Didática, acho que assim, o mercado todo dia, ele trabalha com o quanto títulos de renda fixas, as dívidas, né, são emitidas, quanto que vão valer daqui 10, 20, 30 anos. Então, esses preços, todos os dias eles são ajustados, tá? Então, poxa, quanto que eu vou emitir um título público em 2050, em 2060? Eu trago esses valores a presente, né? Trago valores reais e o mercado precifica essa curva. Né? Então, a gente está falando de uma curva curta, né? Em torno ali de 5 anos, e uma curva mais longa, questão de 20 anos. Quando você tem uma curva mais longa pagando menos que a curva baixa, vou dar um exemplo, a curva curta, ela está pagando 5% ao ano. Ou seja, os vencimentos dos papéis mais curtos, né, estão pagando mais do que os do vencimento mais longo. Não faz sentido, né? Porque se o risco é maior no longo prazo, a longa deveria estar sempre maior. Sim. A curva, né? A taxa de juros. Imagine só, Ricardo, eu vou te emprestar um dinheiro, né? Você vai tomar um dinheiro emprestado comigo e você vai demorar para pagar esse empréstimo, automaticamente eu te cobraria mais, né? Porque você vai me pagar em longo prazo. Aí seria o contrário. Pô, eu vou te cobrar 5% se você me pagar em 48 vezes, e se você me pagar em 12 vezes, você tem uma precificação pior, né? Vamos dizer assim. Isso é um sinal, né? Na verdade, acho que a curva de juros, que é o que o Marcos falou, ele é um sinal de uma pré-crise, né? Não quer dizer que o fato de ter esse sinal que vai realizar a crise, mas esse é um sinal, né? Quando você pega o histórico, a curva de juros, ela traz um sinal de que os preços podem estar errados. Sim, né? sim. Assim como a bolsa, né? O múltiplo da bolsa também pode estar extremamente cara, né? Um exemplo prático. A nossa bolsa tem os múltiplos, né? Você precisa saber, os múltiplos, eles são indicadores para você avaliar se um ativo está caro e barato. Então, tem vários múltiplos para vários mercados, não só para a bolsa, mas para a renda fixa. E quando esses indicadores estão muito esticados, que a gente fala no mercado financeiro, isso entende-se que pode ser, no final do dia, uma crise, pode estar formando uma bolha, né? Acho que se a gente pegar os históricos das crises, eu acho que o ideal aqui é falar do que é crise, né? A crise ela pode ser gerada de várias formas, né? Então, pode ter a crise econômica, a crise financeira, a crise de saúde, né? Que a gente teve a pandemia. Isso são crises, né? Depende de onde vai gerar essa crise e no final do dia vai realizar para você trazer o preço dos ativos para a forma mais adequada de precificação. Quando os ativos sobem demais, precisa de uma correção, é natural o ciclo, né? Sempre vai ter os ciclos econômicos, né? E aí, falando de crises, que eu acho que é interessante, se você pegar a similaridade, né? Teve a crise de 1929, a bolsa, por exemplo, americana caiu 80%, teve a crise do petróleo em 73, 74, também caiu 80%, a crise .com, que foi na década de 2000, as bolsas, né, caíram 80%, a crise financeira em 2008, né, do subprime, lá nos Estados Unidos, caiu também 80%, a crise, agora a última que a gente vivenciou, tudo isso são crises globais. Teve dias, né, teve meses que a gente teve uma bolsa caindo 40%, ou seja, quem tem uma visão de longo prazo, ele encara essas quedas como uma oportunidade, que é o que a gente falou, inclusive, lá atrás, para comprar um ativo mais barato. Sim. Então, essas crises, aí acho que é um gancho bem importante, dos investidores que, de uma certa forma, obtêm um resultado a longo prazo, todos eles, sem exceção, eles têm o mesmo comportamento. Eles sabem o que comprar, o preço a que comprar. Quando acontece uma crise como essa, se a gente também não tiver caixa, que é o que o Marcos falou, a gente não vai pegar
uma oportunidade, uma barganha, uma pichincha. O movimento ali tático, né, para você aproveitar essas oportunidades. Essa é a diferença, né, que separa um investidor que ele tende no longo prazo a ter um potencial maior de aproveitar a crise. Porque, volto a dizer também, você não ganha só com a subida do ativo, você também pode apostar na queda e também ganhar com essa queda. Por isso que é importante a gente ter essa dinâmica. É óbvio que a gente sempre vai falar de bolsa lá em cima, subindo, os índices subindo, que esse é o primórdio, né? Mas a gente também tem a oportunidade de ganhar com algum ativo na queda, tanto na curva de juros, também como numa desvalorização de um papel em ação. E aí, Marcos, acho que é até importante, só para contextualizar a questão da crise, o Ricardo comentou a crise do .com, né? E uma coisa que eu achei bem bacana, que nessa época da crise, as empresas de tecnologia, né, que foram lançadas nos anos de 1990, que a internet veio, né, nos anos de 1990, essas empresas de tecnologia, elas estavam subindo mais de 1000% num período de um ano. E todo mundo procurando esses ativos, né? E aí, óbvio, né? A oferta de procura, quanto mais você tem procura no papel, mais tende o papel a ficar mais caro. E começaram a surgir novas empresas que nem era de internet, nem tinha similaridade com a internet, mas colocava no final, né, da razão da empresa .com, porque todo mundo estava procurando. E aí, o fato, as ações dessas empresas subiram 200%, 300%. E é uma particularidade, isso aí é uma curiosidade exatamente no comportamento. Ou seja, todo mundo está comprando, o papel está subindo. É um efeito manada, né? Manada. É efeito inflacionando o preço. Todo mundo está comprando, automaticamente, às vezes nem tem fundamento para aquele papel subisse tanto, mas como está empregando bastante dinheiro ali, o papel sobe. É o pensamento de curtíssimo prazo, ninguém quer ficar fora da festa. Exato, volta, né? Eu entendo assim, acho que 95% dos investidores não sabem quando virá a próxima crise. E realmente não é fácil realmente sabermos quando será a próxima crise. Agora, eu entendo também que não necessariamente nós precisamos, o investidor ele precisa ter dinheiro disponível para comprar um ativo quando ele cai. O que a gente precisa e acho que essa é a principal lição que eu tenho com os investimentos em geral. A gente precisa definir algum prazo. Prazo, por exemplo, vou investir por 3 anos, vou investir por 5 anos, vou investir por 6 anos. Então, definiu esse prazo e tendo ali a disciplina de estar ali investindo periodicamente durante esse prazo, atingiu um certo limite do investimento, venda. Teve uma lucratividade na renda fixa, na ação, venda um pouco, faça realizações parciais. Realize, coloque um pouco do lucro no bolso e deixe guardado. Porque a crise vai vir. E quando essa crise vier, é com esse caixa, é com essa realização parcial que ele vai poder comprar o mesmo investimento, com o mesmo fundamento, de uma forma muito mais barata. Então, ele definiu um prazo de 6 anos, ele pode fazer realizações parciais a cada 6 meses. Ele pode fazer realizações a cada 1 ano. Pega um pouco desse lucro e segure e guarde. Não invista em outro ativo no qual a pessoa viu, né, recentemente na internet, lendo um jornal. Guarde e mantenha para quando vier a crise, qualquer instabilidade fará com que compre o mesmo ativo a preços muito menores. Né? Marcos, é importante, essas grandes empresas na crise, elas não vão deixar de vender para os consumidores finais. Volto a falar, a crise ela vem até chegar efetivamente os números na empresa, demora um certo tempo, né? A crise bateu hoje, os ativos eles vão cair bastante, mas as empresas não vão deixar de produzir, né? Os números são os mesmos, a empresa continua produzindo. Então, eu acho que o Ricardo falou no começo, né, do investidor, que ele estava ali, né? E não escutando nada ao seu redor e continuou no propósito dele. É difícil, a gente não está falando aqui que é fácil.
acordar e ver todo mundo, todos os números caindo, a bolsa caindo, todo mundo esperneando aí. Não é fácil, para a gente que trabalha, para o investidor. A gente está aqui, o nosso papel não é falar que é fácil. Se fosse fácil, acho que nós nem estaríamos aqui. Mas é a resiliência. Né? A resiliência, saber aonde você quer chegar, ter um objetivo final. Acho que isso supre todas a questão da crise. A pessoa, quando ela quer, ela tem objetivo, sabe? Ela tem um alvo final ali. É óbvio que a crise vai bater, vai ficar chateada e tal, mas ela vai passar por isso, né? Ela vai passar e vai estar mais forte ainda, né? Acho que a ideia também é saber que a crise ela vai chegar por uma correção. Então, saber que ela vai chegar, em algum momento isso traz um pouco de conforto, né? Porque você sabe que em algum momento você vai ter uma crise aonde você vai conseguir comprar algum ativo mais barato. E eu acho que a principal diferença por exemplo, é evidente que aqui o político também acaba interferindo. Existem as crises globais, onde os mercados eles acabam entrando num ciclo de correção de preço global. Só que viver hoje no Brasil, que é um país onde a gente tem uma fragilidade muito grande fiscal, de credibilidade, a diferença de viver aqui no Brasil é que aqui a gente tem uma crise a cada 30 dias. Então, lá nos Estados Unidos, talvez um investidor americano precisa esperar um prazo maior a cada 5 anos, a cada 10 anos, para pegar uma correção grande do mercado. Aqui no Brasil, o investidor ele precisa ser mais resiliente, a casca precisa ser mais dura. Eu acho que uma das coisas... eu acompanho bastante investidores de longo prazo e principalmente de bolsa, e tem alguns aqui no Brasil, né? Tem o Luiz Alves Paz de Barros, tem o Barsi, tem o Lírio Parisotto, e todos sem exceção, são investidores de empresas de boa qualidade, todos. Empresas que geram resultado de forma consistente, eles continuam comprando, mesmo no momento bom de economia, no momento de crise, eles compram com uma intensidade um pouco maior, mas eles continuam comprando. E o horizonte de longo prazo. Ou seja, o objetivo está claro. Se não definir o objetivo, ter paciência, disciplina, o investidor ele não ganha esse jogo. E você não precisa ser o mais inteligente. Não é mais o inteligente que ganha o jogo. É quem tem inteligência emocional, de fato. Exato. Né? Nadar contra a correnteza é mais difícil, dá mais trabalho. Você comprar enquanto todo mundo está vendendo é muito difícil. Talvez... Vale a pena em momento de crise, desliga a televisão, desliga as suas redes sociais e você de fato vai fazer aquilo que você se comprometeu a fazer. Horizonte de longo prazo, fazer o estudo do que você de fato quer comprar, empresas boas, resilientes, se for ações, se for títulos também, vale a pena você olhar o histórico, enfim, tem várias formas de você precificar se um ativo está caro ou barato, mas fazer o seu buy the book, sentar lá, sentar com suas anotações. Se você não acompanha mercado, uma das formas que, inclusive, esse faxineiro americano, ele comprou o índice. Você pode comprar o índice, né? O índice americano, o S&P, por exemplo, comprar de forma recorrente. Você diversifica o seu portfólio. Enfim, acho que no final do dia, pegando todos esses ganchos aqui que a gente colocou, paciência, horizonte de longo prazo, saber o que você está investindo, né? Eu acho que seria uma das formas mais eficientes, né, de montar uma carteira, né, Marcos? Voltando aqui ao tema dos gatilhos, né? Do gatilho e dos erros do investidor comum, né? Essa questão da diversificação, né? O Ricardo levantou essa questão e a diversificação é simplesmente, como boa parte das pessoas já devem ter presenciado, não colocar todos os ovos numa cesta só. A gente está falando bastante aqui de ações, acabou caindo nesses exemplos. Mas será que primeiro ponto, né? É correto, né, nós pensarmos que apenas as ações vão dar certo lá na frente? Né? Será que se a gente investir 100% ali dos recursos somente na renda variável, é a decisão mais correta que a gente tem? E se a gente passar por uma crise e a crise durar 4 anos, né? Nós tivemos aí recentemente, alguns anos atrás, a Covid, que começou lá em 2020 e foi terminar
realmente, sim, olhando questão não só a questão da saúde pública, mas a questão econômica, 2024, até hoje a gente ainda tem alguns resquícios, né, dessa questão. Então, quem só investiu em renda variável 100% dos recursos, acabou também passando por um período longo de ou estagnação ou prejuízo. Agora, quando a gente fala na diversificação em si, é ter essa consciência da qual vou investir em ações para longo prazo. Então, eu preciso ter alguma coisa para que eu use na renda fixa a minha base, né? Meu colchão de liquidez, aquilo que eu posso usar no dia a dia. Só que, ainda assim, né, o que eu percebo na prática, né, quando a gente faz uma carteira de investimento diversificada, né, o investidor comum, ele tende a sair dos investimentos que dão prejuízo. Né? E quando, na verdade, esses investimentos que estão com prejuízo, eles deveriam ser mantidos até que a tese se concretize de maneira positiva. Então, por que eu estou fazendo uma carteira diversificada, olhando vários ativos, olhando várias teses, se eu estou resgatando com prejuízo? Né? Por que você... Aí agora pergunto a vocês, né? Por que na visão de vocês, as pessoas montam uma carteira diversificada, só que resgata justamente aquilo que está com prejuízo? Né? O que está acontecendo com o gatilho mental para que as pessoas façam isso? Acho que a diversificação, ela não é você comprar duas empresas do mesmo setor. É claro que você dilui o risco, por exemplo, de você ter 2 ações, 3 ações, mas se você diversificar o conceito, é você comprar ativos com descorrelação. Então, vou comprar bolsa, um exemplo prático, eu vou comprar um ativo como proteção, ouro, por exemplo, é um ativo que ele tende a ter uma performance um pouco mais estável. O ouro ele serve como ativo de proteção. Então, a ideia de descorrelacionar e diversificar não é ficar no mesmo setor, é evidente. A gente gosta, é evidente, do mercado de bolsa, porém, a gente tem que diversificar em estratégias. Né? Um exemplo prático, né? Quando a gente monta um portfólio diversificado, a gente tem que levar em consideração a renda fixa, a gente tem que levar em consideração ações, local, internacional, a gente tem que ter as proteções, né? Os hedges, né? São operações que você tende a ter no portfólio como uma garantia que se o mercado cair, você tem um portfólio com menos volatilidade. Né? Ali você teria conforto para esperar o pior momento passar. É isso que faria a proteção. Os investimentos que nos dão proteção na carteira nos daria conforto para esperar o momento certo, esperar a crise passar e a gente retomar ali as decisões dos investimentos. Marcos, a diversificação, como nós somos o país do futebol, eu costumo dar um exemplo bem prático sobre isso, né? Eu falo para o cliente assim, uma seleção, e a gente traz para uma seleção de ativos, é igual uma seleção do futebol brasileiro, por exemplo. Você tem o Neymar, mas sem os outros jogadores, você não vai ser campeão. Não basta ter só o Neymar. Tá apostando só num cavalo. Numa estrela, né? Só numa estrela. Não tem uma... o mundo dos investimentos é assim. Se você aposta... trazendo para o momento atual uma Selic a 15%, todo investidor quer colocar todos os seus ativos em renda fixa. A maioria. Porque está com juros altos, está pagando bem. Mas, assim, se a gente está falando no médio e longo prazo, não vai ser só um ativo que vai levar você ao objetivo final. Então, quando você tem uma seleção de ativos, isso sim traz no resultado final uma proteção, que o Ricardo comentou, ou até mesmo uma oportunidade. Você não vai... a gente falou em crise. Então, se o cliente hoje ele não tiver uma seleção de ativos, aonde ele vai, de repente, comprar um ativo de curto prazo para ganhar naquele curto prazo. Então, eu trago esse exemplo para a seleção, que eu acho muito importante. Um ativo só não vai trazer o resultado final para você. Você tem que ter uma seleção, né, as melhores seleções de cada classe para efetivamente te trazer um resultado mais positivo ou que tem uma proteção, que vai chegar no teu objetivo, do que você colocar e apontar só para um ativo só e depender daquele ativo. Será que o IPCA mais 6, o Warren Buffett, ele viveria no Brasil aplicando em bolsa? O que você acha, Marcos?
Eu acredito que não. Eu acho que é muito difícil o Warren Buffett comprar ações fundamentadas aqui no Brasil para segurar por longuíssimo prazo. A gente sabe que ele gosta daquelas teses de consumo, de seguradoras, de bancos, né? Então, são teses de empresas seculares, né? Então, aqui a gente não consegue ter essa previsibilidade de empresas passando por décadas, né? Passando por crise, passando por oportunidades. Então, acho que aqui no Brasil ele teria bastante dificuldade de acumular esses bilhões. O famoso IPCA mais 6 isento. Eu acho que ele não seria, de fato, o Warren Buffett aqui no Brasil. Agora, a critério de curiosidade, né? Os investidores, por que eles vendem as ações do prejuízo? Sabe que a dor da perda, né? A dor da perda, o prejuízo... Comprei uma ação a R$10, estou vendendo porque caiu R$2, caiu 20%. A dor da perda na nossa mente, ela é duas vezes e meia pior do que ganho, né? A nossa felicidade por ver o ativo subir. Então, os investidores vendem as ações no prejuízo porque não aguentam esperar. Emocionalmente, é impossível segurar uma ação porque é mais do que o dobro da felicidade que ela tem. Então, esse é o gatilho mental. É o gatilho mental que a gente tem que saber lidar com isso e ser contra-intuitivo. Hein, Marcos? Ou o que o Ricardo falou, o amiguinho do lado tá ganhando mais. O comparativo o é o casal, pior. né? E quando é casal, né? Que tem a carteira do... O que vai acontecer? Vendeu a ação do prejuízo, comprou a ação do amiguinho, a ação caiu. Vai perdeu duas vezes. Tem aquela máxima, né? O investidor, quando ele compra uma ação e ela caiu 50%, e ele vende o ativo e vai para uma renda fixa, é como se ele tivesse subido de elevador, um prédio de 30 andares e descido de escada. Ele vai demorar muito mais tempo para recuperar o prejuízo se ele não ficar no mesmo ativo. Então, se ele perdeu 50% em bolsa, o ativo mais adequado para ele recuperar o dinheiro de forma mais rápida ele ficar dentro do mesmo mercado. Agora, se vai ficar na mesma ação, é evidente aí, sim, que aí é uma estratégia individual de cada investidor. E o melhor ali seria ele comprar uma outra ação, um outro setor que também teve desvalorização, para que a ação ou a empresa, o setor também tenha potencial de subir. Se ele vendeu no prejuízo, comprou uma ação que já subiu 30%, 40%, qual que é a probabilidade dessa ação que subiu 30%, 40% cair? A probabilidade é que tenha aí um período de correção, né? O Ricardo comentou dos ativos descorrelacionados, né? O exemplo da aviação com a Petrobras, por exemplo, né? Que são ativos que um vai para a direita e outro vai para a esquerda. E você entende, Diogo, que esses ativos descorrelacionados, né? Quando a gente vende uma ação, pode ser aí no caso com lucro ou com prejuízo, né? E a gente encontra uma outra oportunidade descorrelacionada. Isso seria uma oportunidade de curto prazo para nós montarmos um investimento? E aí pensando, não só olhando essa janela de longo prazo, mas como que a gente pode também obter oportunidades no dia a dia, no curto prazo, olhando daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, como é que vocês veem essa questão do investimento de curto prazo? Tem que ser com um dinheiro que a gente está ali separado, correto? Sim. Né? Para que a gente possa saber distinguir daquilo que é o nosso acúmulo de patrimônio de longo prazo para aquilo que eu sei que eu posso usar para aprender, para desenvolver uma nova estratégia, uma nova tese. O que seriam oportunidades de curto prazo para vocês? Eu acho que assim, Marcos, aquele famoso jargão que todo mundo fala, que enquanto um chora, o outro vende lenço. Eu sempre falo, né, para a maioria dos meus clientes, é muito simples. Enquanto um está subindo, o outro está caindo. O mercado ele é bem assim mesmo, bem dinâmico. Óbvio que quando você tem a gente falou de crise, né? Então a maioria dos papéis caem. Mas acho que ponto principal, eu sei que isso não eu sei que é muito importante e que nem todos os clientes conseguem fazer isso, que é ter um caixa disponível para aproveitar esses movimentos táticos, né, que a gente comentou aqui, como crise, ou de repente um ato político que acabou, que acaba o papel sendo desvalorizado momentaneamente. Momentaneamente, eu acho que essa que é uma boa palavra. Uma né? característica, né? Uma característica. Por uma questão que é fora da empresa. Né? Então, se, por exemplo, de novo, a crise, ela acontece sempre, mas no Brasil ela acontece com mais intensidade. A cada 30 dias, o mercado ele tem alguma crise, seja uma crise política,
Então imagina, você viu uma notícia saindo na imprensa de uma fala de algum político, isso fez a bolsa cair, ou seja, apareceu uma oportunidade. Sim. Aí qual é o nosso dever? Né, pegando o gancho que o Marcos trouxe, a gente vê aquele ativo que é bom e que não teve nenhuma relação com o que foi dito, só que caiu. Aí é o momento que você entra com um pouco mais de convicção. Você compra com mais convicção. Quem tem uma tese de longo prazo, ele vai comprar o papel mais forte. Então, ter caixa e sempre estar de olho no mercado faz com que você compre, né, uma empresa boa. Né? O Diogo ele trouxe alguns pontos. Tem setores que, de alguma certa forma, sofrem mais do que outros. Mas na hora que o mercado ele realiza, a gente tem que ter a convicção, olhando sempre para o nosso objetivo, olhando para a nossa disponibilidade de dinheiro, realizando, que é o que o Marcos falou, realizando algum ganho, parciais. algum ganho que você tem para você comprar uma ação que está lá embaixo. Enfim, acho que no papel de uma gestão ativa da carteira é exatamente essa. Não deixar a carteira passiva, porque senão você compra um índice. Eu não preciso. Compro o índice, vai dormir, vai para a praia, acabou. E a gente sempre vai achar que a ação ela vai subir infinitamente. Já subiu 10, tá subindo, não vou vender. Tá subindo, não vou vender, não vou vender. E aí não faz o caixa. E a ação cai, qualquer mercado. Aí a ação realiza e a pessoa perdeu a oportunidade de fazer o caixa para aproveitar essas oportunidades de curto prazo, né? Tem um tempo de maturidade, né? Às vezes eu acredito muito nisso. Você não tem um papel que vai subir de ad eterno. Né? Uma hora ele vai realizar, uma hora ele... Nenhuma árvore sobe até o céu, né? É exatamente isso, Ricardo. E eu acho que esse é o nosso ponto. A gente, né, como nós tratamos de investimentos, levar para o nosso cliente esses pontos de oportunidade. E a gente também não comentou muito aqui, a maioria de montagem de carteira, você tem ali os pagamentos de dividendos ou juros, né? Isso pode ser o caixa, né? Exato. Pode ser usado como caixa. Exatamente o que eu ia comentar. Você compra, né? Você vai fazendo uma precificação ali, compra um valor X, depois um outro valor Y, porque você não vai acertar ali na mosca a alta do papel. E não, se você fizer um preço médio, isso que acho que é importante. É difícil, né? O fundo, balança, né? O fundo, aquele investidor que ele sempre quer acertar o fundo, ou o topo, né? Ou seja, peguei... É que o Marcos falou, o investidor vê o papel subindo, ele acha que ele vai continuar subindo. E ele não define. Aí a ganância, de fato, ela seria... todo investidor, de fato, é ganancioso, todo mundo quer ganhar. Só que quando você exagera na ganância, aí eu acho que o investidor ele pode perder a mão. Ele pode ter realizado um ativo com 30% de alta, ele teve a ganância de segurar o ativo, porém ele perdeu a mão. Esse talvez seja um dos principais problemas, né? Ou seja, que a gente enxerga que o investidor, de uma certa forma, ele vê por equívoco, né? O investidor deveria definir um target, que é o que o Marcos falou. Subiu 30%, realiza realização parcial. Porque você não sabe até onde vai. Eu levo uma máxima comigo, assim, realizações parciais nunca quebrou ninguém. Você não vai quebrar se você realizar parcialmente. Agora, você quebra se você ficar segurando o ativo, concentrou no ativo e o ativo vai lá de um dia para o outro e despenca. Aí você quebrou e você poderia ter realizado antes e ficou com uma dor de 100% do prejuízo. E outra, Marcos, lucro bom é lucro no bolso. É isso, gente. E é muito bom você, como investidor, saber que, além da parte financeira, que é importante, mas você saber também que você está efetivando lucro e que você está no caminho certo. Acho que, psicologicamente, isso é muito bom para todo mundo. Para a gente que gere investimentos e também para o investidor. Que, estou no caminho certo, estou administrando a minha carteira, que o investidor, né, para aquele montante de investimento ali, ele é o gestor da carteira dele, né? Gestor de um fundo da carteira dele. Então, quando você tem lucro no bolso, você se anima mais, coloca aquele objetivo, você está no caminho certo e fala, vamos tocar em frente. A gente vai partir agora para os minutos finais, então eu vou só levantar uma última questão para saber a opinião de cada um de vocês, né? Sobre a próxima crise, para finalizarmos. Vocês acham que a inteligência artificial será a nova crise da .com, da internet, ou dessa vez é diferente?
Pergunta capiciosa. Olha essa daí. É só uma opinião. Será que é? Olha, Qual que é os números da Mega, Marcos? Assim, eu vou falar por mim, aí no final do dia vocês... Cada um tem a sua estratégia, não tem uma fórmula secreta. E eu tô fazendo caixa, né? Por exemplo, o Warren Buffett, por exemplo, ter realizado. Então, por exemplo, ninguém sabe quando vai vir. A gente sabe que vai ter alguma correção, ponto. Se vai ser... Não é uma questão de se, é uma questão de quando. É quando, exato. Qual é o momento, porque é o né? ciclo. O ciclo, ele acontece. Não tem jeito. Agora, quando você vê grandes investidores, né? O Warren Buffett, por exemplo, vendeu agora uma posição de Apple. Está realizando. Ou seja, ele com certeza ele está enxergando coisas. Sinais. Dentro do checklist lá de risco dele, que está fazendo ele realizar para ter caixa. Eu acho que quando o preço está muito esticado, que é como nós estamos hoje, os múltiplos, né, eles estão muito altos, eu acho que começa a acender um alerta. No final do dia, algum momento vai ter alguma correção. Agora, qual correção? De onde vai vir a próxima crise? Pode ser uma crise econômica, pode ser uma crise geopolítica, pode ser uma crise sanitária, pode ser uma crise financeira. Agora está faltando talvez o start, né? No final do dia, assim, estou fazendo caixa, respondendo a sua pergunta de forma simples e objetiva. Nesses momentos aí de antecipação, que nem o Ricardo comentou, quando você vê um grande investidor fazendo um movimento, você, acende o sinal de alerta. Eu acho que eu ainda levanto a bandeira que a inteligência artificial ela veio para nos auxiliar. Eu continuo com a ideia que a inteligência artificial é nossa amiga e que a gente precisa, óbvio, como toda novidade, ficar sempre atento, né? Porque ao meu ver, é algo que chegou e vai ficar, enfim. Nós não voltaremos mais atrás. É pós-inteligência artificial e daqui para frente, né? Acho que um ponto, né? Inteligência artificial, para muitos especialistas, é considerada a terceira revolução industrial. Ou seja, estamos diante também de ter uma ruptura do que é, talvez, preço justo e múltiplo. A gente vê várias empresas sendo impactadas de forma positiva, por exemplo, aumento de eficiência. Eu vi a Microsoft, por exemplo, demitindo analistas, né, programadores. Talvez a nossa métrica de valuation ela está menor do que pode se tornar a partir da implementação da inteligência artificial. Então, é difícil responder essa pergunta. A crise ela virá, não sabemos quando, mas a inteligência artificial também está mudando a forma como as empresas ganham dinheiro. Marcos, a inteligência artificial ela vai prever uma crise? Você acha isso? Boa pergunta, boa. Você acha? Caro telespectador, se você está curioso para saber qual será o próximo tema do nosso episódio, já saiba que será que a inteligência artificial vai prever a próxima crise? Seria uma boa... Importante que a inteligência artificial tem um ponto, né? A inteligência artificial não tem sentimento. E lembra o que gera o gatilho que gera, aí de novo volta para o principal tema, psicologia. O investidor ele vende no final do dia, sem fazer a análise adequada. Preço caiu, vende. Esse efeito manada sempre existiu. Será que a inteligência artificial vai conseguir capturar o efeito emocional nas tomadas de decisões? Não sabemos. Cenas do próximo capítulo. Aguardaremos o nosso próximo podcast. O quarto elemento aqui do podcast será uma inteligência artificial? Espero que não. Espero que não. Bom, Somos senhores, nós. agradeço aí por mais esse momento aí com temas relevantes. Espero que o telespectador aí tenha aproveitado e nos aguarde aí no próximo episódio. Boa. Obrigado. Obrigado pela presença de todos aí. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Um abraço.